Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Matheus, tudo bem? Acordei para essa aula aqui. Pois é. As primeiras aulas sempre difíceis, né? A primeira aula foi sua? Foi. Ah. Perdeu toda a demonstração da lei dos cossenos, lei dos senos. Ah, nem que saco. Pois é, viu? Buchura. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Gente, então já vou continuar, lá deu 9h36. E aqui, ó, nós tínhamos feito, então, essas demonstrações aqui na primeira aula. Então, vamos continuar a partir de agora, continuando os exercícios lá de onde a gente tinha parado. Então, na aula de ontem, nós tínhamos feito aqui, ó, 44, 45, 46, e esses envolveram a lei dos cossenos, e nós fizemos também o 48. Aí ficou faltando só terminar aqui, então a gente pode, na verdade, até começar esse 48 de novo depois. Mas, antes, vamos então aqui direto para o 47, e aí o 47, ele, na verdade, ele pede a demonstração da lei dos senos para um triângulo retângulo. Então, acaba que a gente vai meio que continuar demonstrando lá, igual a gente estava demonstrando na primeira aula, só que agora resolvendo aqui o exercício 47. De novo, vocês vão ver que para um triângulo retângulo, a lei dos senos também é bem facinho de mostrar. Então, vamos começar aqui, ó. E aí, para começar, eu vou só construir um triângulo retângulo aqui para ficar mais fácil a gente tirar os resultados, ó. Então, o que eu tenho aqui? Esse triângulo retângulo. E aqui, se eu ponho, ó, vou colocar vértices A, B e C. E aí, a mesma coisa, os vértices opostos. Deixa eu aceitar aqui o Arthur. E abrir o bate-papo aqui. Qualquer coisa vocês podem mandar aqui no bate-papo, tá bom? Aí vamos lá. Então aqui, oposto ao vértice A, eu vou ter o meu Azinho. Oposto ao vértice B, eu vou ter o meu Bzinho. E oposto ao vértice C, eu vou pôr
meu Czinho. Aí, o que que eu quero, então, mostrar aqui? Que essa relação funciona para esse triângulo retângulo aqui, ó. E aí, sabendo que triângulo retângulo tem aqui um ângulo de 90 graus. O que que a gente sabe de um triângulo retângulo quando envolve seno, cosseno e tangente? Tem todas aquelas relações, aquelas razões trigonométricas que a gente pode tirar de cada ângulo. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para o ângulo B, o seno de B, nesse meu triângulo aqui, ele vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser cateto oposto B sobre minha hipotenusa, que é A. O que que eu sei também? Opa, deixa ele terminar de gravar. O que B sobre A. O que que a gente tem também? Olhando aqui para o meu ângulo C, eu tenho aqui que meu seno de C é igual a cateto oposto, que é Czinho, sobre o meu valor de A. E se a gente olhar para o ângulo de 90 graus, a gente também poderia pensar numa situação como essa, né? Tipo, o cateto, o meu seno de A, que é o meu ângulo de 90 graus, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o que que eu sei aqui, ó? Que o meu seno de A é igual ao seno de 90 graus, que é igual a 1. Ele até colocou aqui, ó, lembra dessa informação que o seno de A é igual a 1. Então, já que o meu seno de A é igual a 1, o que que eu tenho a partir daqui? Gente, na verdade, vocês me dão um minutinho, tá rolando um trem aqui. Rapidinho, rapidinho. Um minuto. Gente, que tarefa grande essa da Marilene que é pra entregar hoje. Misericórdia. Voltei, gente. Ixi, a Marilene passou muita tarefa. Deu certo Ela ali, só gente. passou a Bíblia. Eu não tenho a mínima capacidade para explicar aquilo tudo. Eu, hein? Ó, então vamos lá. Deixa eu colocar essa informação aqui para o lado, aquela ali de cima, que fica mais fácil. Ó. Então, o seno de A é igual ao seno de 90 graus, que é a mesma coisa que 1. Então, tá, com essas três informações, o que que a gente vai conseguir mostrar? Olha o que que eu vou fazer. Nessa primeira, eu vou isolar esse meu valor de A bem aqui, ó. Então, eu vou passar o A multiplicando e o seno de B eu vou passar dividindo. Então, ficaria A, que é igual a B, sobre seno de B. Na segunda, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. O A que está dividindo ali, eu vou passar ele multiplicando, e o seno de C eu vou passar dividindo. Então, meu A é igual a C sobre seno de C. E nessa última, o que que eu vou fazer? Já que seno de A é igual a 1, eu vou fazer uma estratégia aqui de igualdade, que é multiplicar A pelos dois lados da minha igualdade. Então, já que eu tenho isso aqui, ó, que seno de A é igual a 1, eu vou decidir multiplicar o meu A pelos dois lados da igualdade. Por que que eu vou fazer isso? Olha o que que a gente vai ter, então, a partir daqui. Que A vezes seno de A é igual a o meu próprio A. E se eu pegar esse seno de A que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo,
eu tenho que A é igual a A sobre seno de A. Pronto. Olha o que a gente teve nas três igualdades. O meu A é igual a B sobre seno de B. O meu A é igual a C sobre seno de C. E o meu A é igual a sobre seno de A. Então, já que esse A é igual a essas três expressões e ele é igual nas três, então, tudo isso aqui junto me fala que B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C, que é igual a sobre seno de A. E isso aqui é exatamente a lei dos senos. Então, num triângulo retângulo também funciona. Ó. Tudo isso aqui, por que eles são iguais? Ó, esses aqui são iguais. Porque todos são iguais a A. Ó. Tudo isso aqui dá igual a hipotenusa, num triângulo retângulo. Então, num triângulo retângulo também funciona, tá vendo? A lei dos senos. Por isso que eu falo que, quando a gente leu lá o enunciado, ele fala que funciona para qualquer triângulo. Funciona para qualquer triângulo, inclusive os triângulos retângulos. De boa, gente? Ou não? Sim? Ó, igual eu falei, essa 48, eu vou acabar começando ela desde o começo. Deixa eu apagar tudo aqui de novo. Pra gente fazer ela bonitinha aqui. Então, funciona para um triângulo retângulo também. A 48 é um que a gente já vai, então, aplicar a lei dos senos. Por que eu sei que eu vou aplicar a lei dos senos aqui nessa 48? Ó? Porque eu estou relacionando um lado e o seu ângulo oposto, e eu estou relacionando outro lado com o seu ângulo oposto também. Aí é aquela relação que eu falei para vocês na última aula. Mexeu com dois lados e mexeu com os ângulos opostos, dois ângulos opostos, a gente começa a pensar em lei dos senos. E aí a gente faz, ó, o valor do lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao valor do lado sobre o seno do ângulo oposto. Então, ficaria x sobre seno de 120 é igual a 100 sobre seno de 45. Então, pela lei dos senos, nesse triângulo aqui, a gente vai conseguir, então, determinar esse valor de x. Aí, o que a gente tinha falado ontem? Para dar certo, eu resolver isso aqui, ó. O seno de 45, a gente consegue encontrar ele pela tabela, que é raiz de 2 sobre 2. O seno de 120 foi o que a gente teve que fazer ele à parte aqui, ó. Por quê? Já que eu estou falando de um ângulo obtuso, que é 120 graus, então eu vou pegar o suplemento dele, ó, que é de 60 graus. Porque lá para aquelas propriedades que a gente estudou, ó, seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60. O seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplemento. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, pronto. Substituindo essas informações, ó, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vou resolver essa equação aqui para a gente descobrir o valor de x. Então, é só multiplicar cruzado, ó. Então, ficaria raiz de 2 sobre 2x é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 100. Como está um 2 dividindo aqui e outro dividindo aqui, já vou simplificar. E como eu quero o valor de x, eu vou passar esse raiz de 2 que está multiplicando, eu vou passar ele para lá dividindo. Então, ficaria... Deixa eu colocar aqui para o lado. X é igual a 100 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Como não pode ficar raiz no denominador, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 para fazer aquele processo de racionalização. E aí fica, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 5, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, 100 dividido por 2 fica 50 raiz de 5, deixa eu ver qual é a unidade medida, metros. Então, pronto. O meu x, pela lei dos senos, nesse triângulo aqui, ele vale 50 raiz de 2. Gente, estou indo muito rápido?
Tá de boa, não tá? Ixi, ficou muito apertado aqui, ó. Vou passar uma linha dividindo. Aí. Tá de boa, não tá de boa? Uhum. Tá, Igor? Tá. Gente, é sério, me fala. Se você estiver boiando, alguma coisa assim, me fala que eu vou mais devagar, eu explico de novo. Tá bom? Ó, então, deixa separadinho aqui nessa 48. Vamos fazer, então, a 49. 49 também eu vou ter que aplicar a lei dos senos. Só que aqui a gente vai ter que tomar cuidado com uma coisa. Ó. Ele quer, nesse triângulo aqui, ó, que a gente determine as medidas de x e y. Aí ele me deu 2 ângulos e me deu um lado. Então, de certa forma, eu vou ter que ficar relacionando 2 ângulos e 2 lados. E aí, quando eu relaciono isso, eu vou ter que usar, então, lei dos senos. Aí, vamos lá, vamos observar os valores que a gente tem. Eu quero descobrir o x e eu tenho o ângulo oposto dele, que é 135. Então, o x e o ângulo oposto dele. E aqui, o outro valor que eu tenho, que é o raiz de 2, até então eu não tenho o ângulo oposto dele. Porque eu preciso do ângulo oposto desse raiz de 2 para que eu consiga aplicar a lei dos senos. Como que vocês acham que eu posso fazer para descobrir esse ângulo oposto desse raiz de 2, que eu não tenho? Gente, o que acontece no triângulo com os ângulos internos dele? Sempre tem que dar quanto? Quando eu somo? 180. Isso. Aí, Arthur. Ó, então, o que eu sei? Já tem 135 aqui, já tem 15 aqui, então eu já tenho 150 somados. Se já tem 150, opa, falta então 30 graus aqui para esse outro ângulo. Então, por mais que o exercício não me deu esse último ângulo aqui, mas a gente consegue encontrar ele por conta da propriedade dos ângulos internos de um triângulo. Que a soma tem que ser sempre 180. Então, a primeira relação que eu posso fazer para descobrir o x é essa, ó. O x sobre o seno de 135 vai ser igual a raiz de 2 sobre o seno de 30. Aqui, então, vou montar ó, essa igualdade pela lei dos senos que eu acabei de falar. Ó. Deixa eu terminar de gravar. Aí. X sobre o seno de 135 vai ser igual a raiz de 2, que é a medida lá do lado, sobre o seno de 30 graus. Então, a gente vai ter, de novo, uma situação com esse ângulo obtuso de 135 graus, que a gente vai ter que determinar o suplementar dele. Então, o que eu tenho? Ó? Seno de 135 é a mesma coisa que o seno do suplementar dele, ou seja, seno de 45 graus. 45 mais 135 dá 180. E o seno de 45, pela tabela, é raiz de 2 sobre 2. O seno de 30, a gente já encontra direitinho na tabela, que é igual a 1/2. Então, de novo, é só fazer as substituições aqui que dá certinho. Então, o que eu vou ter? Ó? X sobre raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a raiz de 2 sobre meio. Nessa aqui, eu vou um pouquinho mais direto naquela lá de cima, mas se vocês não entenderem, vocês me falam, tá? Olha o que acontece. Esse denominador está dividido por 2. Esse aqui também está dividido por 2. Então, a gente meio que pode fazer uma simplificação direta aqui já, ó. Foi o que eu fiz aqui em cima, só que aqui em cima eu multipliquei cruzado primeiro. Se eu tivesse já cortado 2 direto aqui, eu não precisaria ter cortado ele aqui embaixo. Ó. Eu já teria cortado ele lá em cima. Então, teoricamente, nessa aqui, o que eu vou fazer é isso. Ó. Eu já vou cortar esse 2 aqui com esse. Porque aí eu vou ficar, então, multiplicando cruzado. 1 vezes x é x, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, pronto.
já descobri o meu valor de x, usando a lei dos senos para esses dois aqui, ó. Agora, o meu y, eu posso fazer usando a lei dos senos, ou como eu já sei que meu x é igual a 2, eu posso usar a lei dos cossenos também, que vai dar certo. Mas nesse caso aqui, vamos usar a lei do seno, porque fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil. Então, deixa eu apagar aqui, para a gente identificar agora qual que eu vou usar. O y, que tem como lado, ângulo oposto o meu 15 graus, e eu vou usar, deixa eu ver, vou usar o raiz de 2 aqui também. O raiz de 2 de novo, que tem como ângulo oposto esse de 30 graus. Só terminar de gravar de novo. Toda hora esse trem grava. Vou usar aqui. Ah, apagou um pouquinho, mas aqui é 30 graus. Então, o que eu vou ter? Y sobre seno de 15 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre seno de 30 graus. O seno de 15 graus, nesse caso aqui, a gente não tem tabelinha lá, aquela tabelinha nossa, não tem ele, porque ele não é um ângulo notável. Então, nesse caso, eu vou falar para a gente ir lá na nossa tabela de razões trigonométricas e encontrar esse valor. O que acontece? Como esse exercício acabou não dando o seno de 15 graus, ele, na verdade, eu acho que esqueceu, porque até pela lei dos cossenos eu precisaria do cosseno de 15. Então, de certa forma, se a gente tem a tabela, a gente pode usar ela aqui, ó. E aí, o seno de 15 graus aqui é 0,259. Então, esse valor é o que eu vou usar aqui no meu exercício. Então, 0,259. E o seno de 30 é igual a meio. Então, eu já sei o valor de seno de 30. E esse eu sei pela tabela mesmo. Então, vai ficar y sobre 0,259 é igual a raiz de 2 sobre seno de 30, que é meio. Como aqui está em número decimal, eu vou deixar aqui em número decimal também. Mas não importaria, tá, gente? Pode deixar em fração ou em número decimal, que daria a mesma coisa. Então, eu teria 0,5, ou melhor, vou nem passar esse 0,5 multiplicando, não. Vou passar só esse 0,259 que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, meu y vai ser 0,259 vezes raiz de 2 dividido por 0,5. Aí esse eu vou fazer, então, aqui na calculadora, para a gente já encontrar o resultado direitinho. Então, 0,259 vezes raiz de 2 dividido por 0,5 deu aqui aproximadamente 0,7. Então, esse meu y aqui, ó, o meu x vale 2, mas o meu y vai valer aproximadamente 0,7. Pronto. É isso que ele queria, o valor de x e y. De boa, gente? Esse aqui? Sim ou não? Ó, o Arthur pôs o joinha lá. Ainda bem que, pelo menos... Cadê o Igor, que sempre me responde, não respondeu dessa vez. Chateado. Agora. Ó, então nesse, de novo, usei lei dos senos. Nos dois aqui usei lei dos senos. Lembrando que nesse aqui, no y, poderia usar a lei dos cossenos também, ó, que daria certinho. Aí, vamos lá, para o exercício 50, então. Para dar tempo da gente fazer mais alguns. Ó, o exercício 50 fala assim: determine a medida aproximada da diagonal menor do losango da figura a seguir. Bom, já que ele quer a diagonal menor, então ele quer a medida dessa diagonal aqui, ó. E aí eu vou chamar ela de x. E já que ele falou para mim que essa figura é um losango,
Então, tem algumas coisas que a gente pode afirmar sobre essa minha figura aqui. A primeira delas, por exemplo, se esse lado mede 6 e ele falou que é um losango, a característica dele, a principal característica dele, é que todos os lados dele medem a mesma coisa, tem a mesma medida. Então, se aqui mede 6, aqui também vai medir 6, aqui também vai medir 6, e aqui também vai medir 6. Outra coisa que o losango tem, se esse ângulo mede 50 graus, esse ângulo oposto também vai medir 50 graus. E automaticamente, esse ângulo aqui de cima também vai ser igual a esse ângulo aqui de baixo. E, por último, essa diagonal divide esses dois ângulos aqui em ângulos iguais. Então, o que eu tenho? Já que aqui eu tenho 50 dos dois lados, então eu já tenho 100 como somado aqui. Ó. Então, aqui é 50, aqui é 50. Então, eu já tenho 100 aqui para os dois. Como essa diagonal divide aqui em ângulos iguais, então se eu chamar aqui de alfa, aqui também é alfa, aqui também é alfa, aqui também é alfa. Se eu somar todos esses ângulos, e eu estou falando de um losango, que é um quadrilátero, a soma de tudo vai ter que dar 360 graus. Então, o que eu tenho? Ó, 50 mais 50 mais 4 vezes alfa tem que dar 360 graus. Então, fazendo isso aqui, eu vou descobrir quanto que vale esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo alfa. O que eu tenho, então? 50 mais 50 é 100, passa para lá subtraindo. Então, 4 alfa é igual a 260. Eu peguei 360 menos os 50 ali, ó. Deixa eu terminar de gravar. Aí. Então, meu alfa vai ser 260 dividido por 4. E 260 dividido por 4 a metade de 260 é 130, a metade de 130 é 65. Então, esse meu ângulozinho aqui, cada um deles vale 65. Então, vou substituir aqui esse alfa por 65. Então, aqui vale 65 graus, aqui também e aqui também. Por que eu descobri esses ângulos aqui? Eu precisei descobrir esses ângulos. Porque agora, ó, eu posso pegar esse triângulo aqui, esse que eu estou circulando de amarelo, e aplicar nele alguma das leis. Ou eu aplico lei dos senos, ou eu aplico lei dos cossenos. Então, basicamente, o triângulo que a gente descobriu ali agora, ó, é esse triângulo aqui, que tem esse lado medindo 6, esse medindo 6, aqui medindo 50 graus, aqui medindo 65 e aqui medindo 65. Onde esse de baixo, esse X aqui, é o que eu quero descobrir. Então, ó, tem 3 lados e um ângulo, ou eu teria 2 lados e 2 ângulos. Então, nesse ponto aqui, nesse caso, não tem, tipo assim, um certo que eu posso usar. Ou eu posso usar a lei dos senos, ou eu posso usar a lei dos cossenos. Pode ser qualquer um dos dois. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar mais com a lei dos senos. Ela parece que sai um pouquinho mais rápido, porque é só duas igualdades. Mas se vocês quiserem, por exemplo, resolver essa aqui pela lei dos cossenos, vai dar certo também, do mesmo jeito. Aqui eu vou usar a lei dos senos. Eu vou pegar o x e o ângulo oposto dele, e vou pegar esse 6 e o ângulo oposto dele aqui também. Então, ficaria x sobre seno de 50 é igual a 6 sobre seno de 65. Eita, falta só 2 minutos. Pronto, seno de 50 e seno de 65 são valores que a gente não é obrigado a saber de cor. Então, eu vou lá na tabelinha para olhar. Ó. O seno de 50, deixa eu ver, tá bem aqui, ó, que é 0,766. E o de 65 é 0,906. Então, é 766 e 906. Tomara que não esqueça até chegar aqui. De 50 e 65. 766 e
6. Então, vai ficar, ó, seno de 50 é 0,766 e o seno de 65 é 0,906. Lembrei, ó. Achei que eu não ia conseguir. Então, pronto, para descobrir o valor de x, ou seja, o valor daquela diagonal, só multiplicar cruzado não, só pegar esse 0,766 e passar para lá. Por que eu pus um seno aqui? Por isso que eu estou vendo que essa aqui ficou grande, ó, não precisa pôr seno. É só o 0,906. Então, deixa eu reescrever. 0,906. Então, meu x vai ser 0,766 vezes 6 dividido por 0,906. Deixa eu ver quanto que dá esse resultado. 0,766 vezes 6 dá 4,596. Dividido por 0,906 dá aproximadamente... aproximadamente 5,07. Como tem 3 casas decimais, eu vou colocar 3 também. Então, 0,78, não, 73. Então, o valor da minha diagonal desse meu losango é aproximadamente 5,073 centímetros. Então, 5,1 aproximadamente. De boa, gente? Nesse aqui, foi muito rápido? Ou não? Né, professor? Tá de boa, Igor? Gente, é sério, se eu estiver indo rápido é porque eu empolgo, eu vou falando rápido. Quando eu vejo, eu já estou no final do exercício, eu não sei se vocês estão... Não, professor, é porque assim, vou mandar o papo real. Você explica, tipo, Mano. super bem e tal. Só que não dá pra acompanhar, entendeu? Tipo... Não dá para Você acompanhar? entendeu, né? Entendi. Mas você explica super bem. Vocês querem que eu vou um pouco mais devagar, então? Só que eu Não, preciso mas de motivação. não adianta, entende? Mas vai dar certo, Como um que dia não dá certo. adianta? Não, tem que dar certo. Eu só vou tentando assim, mais tranquilo. Vou respirar fundo. É só voltar pro sexto ano, que aí dá certo. Credo. Deixa eu ver, faltam 6 minutos, dá tempo da gente fazer isso aqui então. O que ele quer? Considerando essa figura que está aqui, ele quer saber o valor da expressão x² mais 5y. Então, a gente tem 2 triângulos aqui e a gente quer descobrir o valor dessa expressão. Gente, o que eu falo para vocês? A maioria dos exercícios que pede uma coisa tipo isso aqui, determine o valor dessa expressão. Não estou falando todos, mas uma grande maioria. Quando ele dá uma coisa desse tipo, a gente vai ter que acabar manipulando as minhas expressõezinhas aqui e descobrindo o valor ou da expressão completa, então ela já vai aparecer diretão ali para mim, ou a gente descobrir, por exemplo, esse x², a gente não precisaria descobrir o x, a gente descobre já o x², a gente já descobre o 5y. Então, tem casos em que acontece isso já, a gente já encontra a expressão um pouco mais direta. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. A gente tem 2 triângulos. Esses 2 triângulos aqui, eu vou trabalhar então com eles isolados. Eu vou trabalhar com esse aqui para descobrir o y, e o outro eu vou trabalhar com esse aqui para descobrir o x. No triângulo onde eu tenho o meu y, olha a situação que eu tenho. Eu tenho 2 lados e até então eu tenho um ângulo aqui no meio. Só que como esses triângulos estão ligados aqui, por esse vértice, isso aqui a gente pode considerar como um vértice, se aqui vale 45 graus, aqui também vai valer 45 graus, porque é aquela situação de ângulos opostos pelo vértice, OPV. Isso é um conteúdo lá do 7º ano, quando a gente está começando a estudar retas paralelas, cortadas por um transversal. Então, a gente tem ângulos OPV.
ângulos opostos pelo vértice. Então, pronto. Nesse triângulo, que eu vou chamar de triângulo 1, esse que eu vou chamar de 2. No triângulo 1, eu tenho 2 lados e 2 ângulos. Então, a gente já começa a pensar, aplicar lei dos senos, porque a lei do seno que trabalha com 2 lados e 2 ângulos. Então, é isso que eu vou fazer, ó. O y, que é o valor do lado, sobre o seno do seu ângulo oposto, que é 45, é igual a 4 sobre o seno do ângulo oposto. Ah, alguma coisa que aconteceu aqui, ó. Esse 105 não é o ângulo oposto do A. Então, eu vou ter que acabar encontrando também quem que é o ângulo oposto do meu A, ó, do meu 4 aqui. Então, 105 é o ângulo oposto desse lado. Esse lado aqui, ele nem me interessa, porque eu não sei nem o valor dele. Então, eu preciso descobrir esse ângulo aqui. E para descobrir esse ângulo, vou fazer a mesma continha que eu fiz ali no exercício anterior, ó. Eu sei que 105 mais 45 dá 150. E aí, esse ângulo, então, vai ser 180 menos 150, que é 30 graus. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Agora sim, ó, 4 sobre o ângulo oposto dele, que é 30 graus. Pronto. Seno de 45, eu sei que é raiz de 2 sobre 2, pela tabela. E seno de 30 é igual a meio, pela tabela também. De novo, passando cortando esse 2 com esse 2, porque eles estão dividindo lá do mesmo jeito os dois denominadores. Passando esse 4, esse raiz de 2 multiplicando pelo 4, e esse 1 multiplicando pelo y, então o y vai ser igual a 4 raiz de 2. Então, eu tive que descobrir esse ângulo para conseguir aplicar na lei dos senos. Aí, então, já descobri o meu valor de y. Ó. Pronto, metade da tarefa aqui já está feita, porque eu já descobri esse yzinho aqui. Agora, eu preciso descobrir o meu valor de x ou de x ao quadrado. E, para isso, eu vou fazer uso do triângulo 2. No triângulo 2, o que eu tenho? Quero relacionar 3 lados e um ângulo. Se eu vou relacionar 3 lados e um ângulo, então eu vou usar a lei dos cossenos. E aí, para a lei dos cossenos, como que ela ficaria aqui? Já que o que está oposto ao ângulo é o meu x, então eu vou ter x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 5, vezes o cosseno de 45 graus, que é o do ângulo oposto aqui, ó. Então, desenvolvendo essas continhas, aqui fica 16, aqui fica 25, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 5 é 40, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter esse 40, posso dividir aqui por 2, aí ficaria 20, e o 16 mais 25 dá 41. Então, ficaria 41 mais 20 raiz de 2. Olha lá, já apareceu o meu x² aqui, o valor que eu queria. Então, já que o exercício quer que a gente faça x² mais 5 vezes o meu y, meu x² vai ser, deixa eu terminar de gravar, 41 mais 20 raiz de 2, mais 5 vezes y, que vai ser 5 vezes 4 raiz de 2.